Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Karina, apaixonada por arte journal e papelaria. Estamos aqui com mais um vídeo. Eu resolvi trazer aqui meu Altered Journal, ou melhor, Altered Book, para poder fazer uma colagem aqui para vocês. E também, eu não vou mostrar agora, eu quis fazer uma arte aqui, né, envolvendo o acetato. Acetato, para quem não sabe, é esse plástico aqui, não dá pra ver quase nada, né? Mas é uma película aqui que tá na minha mão, um plastiquinho. E a gente também pode usar ele para fazer colagem. Eu comprei esse acetato para fazer case, né, de celular. Vou começar, já fiz um short de case, vou fazer mais. E também quero usar ele na art journal de alguma forma, né? Usando aí a criatividade. Então, eu coloquei ele aqui também nessa colagem. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Aqui é um acetato que já tá cortado, ele é maior. E é baratinho, tá, gente? Vem bastante. Dá pra usar, nossa, dá pra usar muito. Aí eu vou fazer aqui uma colagem num estilo meio cozy home, só que sem ser nas cores outonais, né? Vou usar aqui mais esses tons de rosa para poder usar um pouco desse looping também, que eu até cortei aqui uma parte, que eu vou ver se eu uso eles. Eles são muito bonitinhos, a única coisa chata é que eles não são recortados, então a gente tem que recortar. Eu vou aproximar um pouco mais o vídeo, então, pra gente começar essa colagem. Bora lá. Bom, vamos começar aqui. E, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Estamos aí a caminho dos 500 inscritos. Tô muito feliz. Então, bora aí se inscrever. Eu sei que muita gente assiste, mas não se inscreve, ou às vezes até esquece. Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever. Eu gostaria muito de chegar, né, no mês de setembro ou dentro do mês de setembro, completar 500 inscritos, porque é o mês que o canal completa um ano de existência. Então, e a gente tá chegando, a gente já passou dos 450, então não é nada impossível a gente chegar nos 500, né? Então, me ajudem aí a compartilhar a Art Journal aí para mais pessoas, né? Para mais pessoas conhecerem, poder acompanhar, nem que seja os vídeos, ou quem sabe um dia querer fazer também, né? Para relaxar, para descansar a cabeça, porque hoje em dia é necessário e todo mundo precisa muito desse momento, né? Desse momento só nosso. É muito importante hoje em dia, até para nossa saúde mental. Então, me ajudem aí a espalhar a arte da Art Journal, né? Para mais pessoas, para chegar até mais pessoas, tá? Curtir, compartilhar e, claro, deixar seu comentário aqui que me ajuda muito, muito mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui o outro lado que eu fiz, né? Eu já fiz essa colagem aqui, ó, e eu usei o acetato nessa parte aqui. Então, eu fiz essa partezinha aqui transparente, né? Uma janelinha que mostra um pouquinho também do outro lado, a portinha, e aqui eu fiz toda uma colagem. E aqui eu vou fazer meio que uma parte interna. A minha intenção era o contrário, era fazer uma parte externa aqui para aparecer na portinha uma paisagem bonita. Só que aí eu esqueci que eu coloquei a janela e a janela é uma janela de fora. E eu tenho toque, gente, eu gosto de fazer as coisas assim casadinhas, sabe? Então, eu vou fazer uma parte interna aqui, porque senão vai ficar meio nada a ver, né? Enfim. Eu tenho que fazer as coisas todas casadinhas, senão eu não sei, eu tenho certo toque mesmo. Então, aqui vai ser a parte interna da casa que vai aparecer um pouco. Acho que mais ou menos por aqui, então eu vou colocar essa escrivaninha bem bonitinha. E como eles estão dentro da paleta também, né? Então, eu acho que vai ter bastante a ver por estar dentro da paleta. Então, combinou certinho com o que eu queria fazer. É, não ficou tão transparente não, até que, né, dá pra ver. E eu queria, né, falar um pouco nesse vídeo sobre Silvio Santos, né, gente? Como não falar de Silvio Santos depois dessa semana tão triste, né, que nós perdemos ele.
E, e assim, né? A gente não pode lembrar dele com tristeza, porque era o Silvio, né, gente? Silvio Santos era sensacional, né? Um cara sensacional. E ele vai ficar assim na memória nostálgica, né, de todo mundo. Porque eu, sinceramente, eu já não assistia TV, já não assisto TV, já tem uns 4 anos, mais ou menos. 4 não, acho que tem uns 5 anos, viu? Foi um pouco antes da época das máscaras, daquela época, né, complicada, que a gente também tem que tomar cuidado com as palavras aqui, né, relacionadas a essa época, mas vocês são inteligentes, vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquela época complicada que a gente viveu, das máscaras e do fica em casa. Então, nesse período eu já não assistia mais TV. Então, eu tinha TV a cabo e assistia TV aberta. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei muito de assistir televisão, sabe? Antes da internet, né? Eu era, amava TV porque eu estudei comunicação, né? Com ênfase em jornalismo. Então, eu sempre gostei muito de TV, de comunicação, rádio, sempre fui apaixonada por rádio. Enfim, e foi muito legal que na época da faculdade o Silvio Santos ele foi meio que matéria pra gente, assim, sabe? Então, estudar sobre Silvio Santos foi algo assim. Nossa, eu lembro que eu gostava muito, assim, muito. Foi muito bacana esse período da faculdade, porque a gente estudava sobre Silvio Santos, sobre TV de um modo geral, história da TV, história do rádio. E o Silvio Santos, gente, nossa, já era uma lenda, né? Era uma lenda viva. E agora ele se eternizou, né? Como uma lenda mesmo da história da TV, como uma lenda da nossa memória afetiva, né? Ele vai ficar na nossa memória afetiva, porque, né? O que dizer? Porque quem viveu essa época, é claro que tem uma galera mais jovem que é até meio bizarro, assim, de falar, né? Estranho falar, mas tem uma galera mais jovem que não vai conhecer o Silvio Santos, né? E vai ser estranho você falar de Silvio Santos e saber que vai ter uma geração que vai perguntar, tipo, quem é esse cara, sabe? Porque não vai conhecer, né? E é muito estranho pensar isso, assim, porque é uma pessoa, assim, que fez parte da vida de todo mundo, né? Que eu não vou nem dizer todo mundo que tem mais de 30 anos, até menos, né? Até menos. Quem tem, sei lá, 20 e poucos anos, pode ter pego um pouco da infância. Eu tenho uma prima que tem, acho que ela tá com 23 anos. E ela foi uma criança fã do Silvio Santos, que a mãe dela sempre assistiu, e ela teve a infância assistindo muito o Silvio Santos, as pegadinhas e tudo mais, então, e ela gostava muito quando era criança, assim, né, de acompanhar o programa, tudo, então, o Silvio Santos está na memória afetiva dela mesmo, ela sendo uma jovem de 20 e poucos anos, então, a gente vai ter aí uma nova geração, né, uma geração mais jovem ainda, que essa realmente não vai ter o Silvio na memória. Mas olha quantas pessoas, quantas gerações ele se fez presente, né? Na vida de tanta gente, assim. E a gente sempre vai lembrar dele com uma memória. Nossa, gente, ficou totalmente torto aqui. Com uma memória muito afetiva, né? E a gente, assim, mais velho, então, né? 35, 40 a mais, nossa, mais ainda, porque são domingos, né? Noites de domingos que não voltam mais, né? E é incrível, assim, né? A gente lembrar de uma época que a gente não tinha internet ainda, a gente parava na frente da TV domingo à noite para assistir Silvio Santos e Faustão, né? Um clássico. Então, como eu não assisto TV aberta já há todos esses anos, então até aonde eu ainda assistia, o Silvio e o Faustão ainda estavam na ativa, né? Inclusive, eram os únicos que eu sentia falta, assim, sabe? De assistir, eram os dois, porque eu sou muito fã deles, acho eles, assim, incríveis. São os maiores, com certeza.
E eu nunca imaginei assim, sabe, a partida deles, né? Algo assim que a gente é difícil da gente assimilar, né? Que um dia isso ia acontecer. E quando acontece é meio doido, assim, né? Você fica, nossa, não imaginava viver isso, né? Pois bem, estamos aqui vivendo. Mas assim, eu acho que eu fico em paz, sabe, com a partida do Silvio. Não é algo assim que é triste. Já me emocionei assistindo uns vídeos dele, mas eu fico em paz porque ele viveu, né, gente? Nossa, ele viveu, ele morreu com 93 anos, né? Então, ele viveu bastante, e ele viveu na época certa da TV, né? Porque hoje em dia, vou falar a verdade, né? Hoje em dia a TV aberta é irrelevante, né? Eu acho que ela ainda sobrevive graças às pessoas mais velhas, né? Que ainda tem o costume de assistir e tal. Mas, assim, vai ter uma hora que a TV aberta não vai mais vencer a internet, né? Eu mesma era uma viciada em TV, eu sempre amei televisão. E eu simplesmente, quando eu descobri o YouTube de verdade, eu me desliguei da TV total. Eu falei, não, pra quê? Se eu posso assistir tudo que eu quero aqui, inclusive programas da TV aberta, por exemplo, o programa do Danilo Gentili, no SBT mesmo, eu assisto os programas dele pelo YouTube, né? Então, e sem ficar assistindo comercial, essas coisas, quer dizer, YouTube tem comercial, mas no caso é diferente, né? E no meu caso especificamente não tem porque eu assino o YouTube, né? Como eu não tenho mais TV a cabo, não tenho mais nada, eu assinei o YouTube porque ele tá sendo minha TV, então eu assino para não assistir propaganda. E é maravilhoso, né? Então eu me desliguei totalmente da TV aberta e acho que foi assim, pouco tempo até depois que eu parei de assistir que o Silvio, quer dizer, o Silvio ainda persistiu mais tempo, mas o Faustão, né? Eu acho que ele parou também um tempinho depois, não sei exatamente quanto tempo. Mas hoje eu fico pensando, nossa, né? Eu fico, como eu estava dizendo, né? Eu fico em paz porque o Silvio ele viveu o tempo certo, né? O tempo certíssimo da TV, que ele teve que viver ali, que ele alegrou todo mundo. Foi no período certo. Hoje em dia a TV é irrelevante, então. E mesmo assim, quando ele estava na TV ainda, né? Que ele pegou ainda esses tempos, né? Ele ainda causava, né? Por causa das coisas que ele falava, sem filtro. E num momento que a gente tem um politicamente correto que quer censurar tudo e cancelar, né? Melhor dizendo. E ele tentaram cancelar ele diversas vezes, mas assim, graças a Deus o Silvio Santos é incancelável, né, gente? Sempre foi, sempre vai ser, e tem pessoas que são incanceláveis e não adianta, tá? Podem tentar, mas não vão conseguir. E ainda bem, né? Ainda bem, porque ninguém merece, né? E o Silvio tentaram várias vezes e nunca conseguiram, porque o cara tem o brilho, né? Não tem como. Tem pessoas que, desculpa, não vão tentar prejudicar, mas não vão conseguir. E o Silvio era uma dessas pessoas, né? Então, ele só vai trazer lembranças boas, assim, pra gente, né? E para mim foi menos dolorido por isso, por ele ter vivido toda a trajetória dele, por ele ter já saído da TV, né? Já não estava mais atuando na televisão e eu também já não assistia mais. Agora, né? Então foi assim, foi aceitável, né? Viveu 93 anos, cumpriu ali o que ele tinha que cumprir, né? A missão dele e deixou um legado aí, nossa, sensacional para todo mundo, né? Um aprendizado maravilhoso para todo mundo, para quem tá na TV, para quem não é da TV. Ele passou muito, muito, muito aprendizado, né? Então, é isso, né, gente? Ele cumpriu a missão, então é menos doloroso, vamos dizer assim, por causa disso, né? Eu considero, assim, a partida dele mais em paz, né? Vamos dizer assim, por conta disso mesmo, por ele ter cumprido a missão. Diferente do Gugu, por exemplo, né, gente? Que foi
Nossa, do Gugu foi muito triste, né? Foi horrível, gente. Nossa. Tipo, o cara, né, ainda novo, tinha tanta coisa ainda, né, pela frente, ainda tinha. Ele deixou também, logicamente, um legado e uma memória afetiva, assim, absurda, né, em todo mundo que viveu a época. Mas, assim, tinha muito para viver ainda, né? Tinha muita coisa ainda, mas foi uma forma tão repentina, tão trágica. Então é diferente, né? Então é diferente do Silvio Santos que cumpriu a jornada dele, né? Que bom, né? Que ele cumpriu a jornada. A Hebe também, ela também, né? Cumpriu a jornada dela e também deixou um legado incrível. Nossa, são pessoas assim que vão ficar sempre na nossa memória, né? E eu lembro que a domingo à noite era Topa Tudo por Dinheiro, assim, minha mãe adorava Silvio Santos, minha avó. Minha avó chegou a participar do Topa Tudo, na plateia, ela foi, sempre tinha caravana nessa época, né? Tinha as caravanas e minha avó foi várias vezes. Eu lembro uma vez que ela ficou sentada no corredor, ali onde o Silvio ficava passando, sabe? E ela ficava lá, ela apareceu o tempo todo. E eu lembro que eu fiquei doida. Eu via ela ali. Nossa, muito legal, meu. Falei, ah, vó lá, ela tá pertinho do Silvio e tal. Uma emoção, assim. E era telecena. Minha mãe jogava telecena. Então, nossa, são muitas lembranças, né? Da gente jantando, minha mãe fazendo. Quando ela fazia pizza, a gente ia jantar assistindo Topa Tudo no domingo à noite, as pegadinhas que eu adorava. Nossa, gente. E sim, minha mãe também já se foi, né, há muito tempo, ela se foi muito jovem. Então, são lembranças assim, né, que vão ficar na nossa memória. E o Silvio, um cara assim, sem palavras, né? Eu tava vendo uma moça que tuitou, né, no dia da morte dele. Ela começou ela fez uma trend, né, que a gente chama, que são vários tweets assim. E ela falou que por um período da vida dela, ela participou de muitas caravanas do Silvio Santos, né? Aí ela tava falando, ela começou a contar, né, no Twitter, um pouco do que ela via, né, durante esse período dessas caravanas e tal. E a menina tava falando no Twitter, né, do que ela via nesse período de caravana, nos bastidores ali, né? Então ela falava que antes de ligarem as câmeras, tudo, o Silvio ia lá, conversava com a plateia, perguntava se estava todo mundo bem, se todo mundo se alimentou. Porque o que que acontece? Ela, ela fala que o Silvio sabia que a maioria das pessoas que iam lá assistir o programa dele nas caravanas eram pessoas desempregadas, né? E pessoas muito humildes, assim, muito humildes mesmo. A caravana dele, né? Os ônibus tal, eles iam buscar pessoas assim nos lugares bem afastados, bem humildes, assim, sabe? E então, e o que que acontece? O Silvio Santos, ele tinha essa preocupação, tanto que ele exigiu dos patrocinadores, segundo ela, né, e eu acredito que seja, com certeza ele tenha feito isso mesmo, ele exigiu dos patrocinadores lanche, um bom lanche, sabe, para as pessoas, e ele exigiu 2 lanches, um lanche quando a pessoa chega, né, mais ou menos isso, e um segundo lanche também que muita gente levava para casa, porque tinha gente que mal tinha o que comer em casa, né. Então, ele já pensava nisso, porque eles sabiam que eram pessoas, assim, muito humildes, sabe. Então ele já pedia: "Não, quero lanche", né, 2 lanches e era um lanche bom, sabe. Enfim, e ele tinha essa consciência, sabe, de que eram pessoas humildes que estavam ali. Então ela fala que ele conversava com a plateia, ele agradecia muito a plateia por estar ali. E quando ele jogava aviãozinho, ele tentava meio que revezar, sabe, para todo mundo ter chance de pegar o aviãozinho, né, de dinheiro que ele jogava. Então, meu, era um cara assim, fora da curva, né, o Silvio Santos, muito à frente do tempo dele
e que sempre pensou, né, nas pessoas, sempre foi grato demais às pessoas. Eu fui numa exposição que teve sobre ele no MIS, né, que é o Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo. Nossa, eu faz um tempo que eu não vou mais em exposição lá, né? Mas eu ia bastante, assim, amava demais as exposições do MIS. Para quem não sabe, foi onde teve também a exposição, a famosa exposição do Castelo rá tim né? Que causou, que, nossa, essa exposição foi um absurdo, assim, o tanto de gente que foi, e claro que eu fui também, né? Então, foi uma exposição sensacional, a do Castelo rá tim e a do Silvio Santos foi lá também, e foi muito legal essa exposição, porque contava toda a trajetória do Silvio, né? Toda a história dele, e tinha alguns cenários lá originais do programa mesmo, outros não. Mas tinha vários cenários lá montados, do troféu imprensa, do baú da felicidade, que foi até que eu postei uma foto no meu Instagram. Para quem quiser me seguir no Instagram, gente, pode me seguir lá, vou deixar aqui. E tem na descrição também. Eu coloquei a minha fotinho lá rodando o peão da casa própria, né? O famoso peão da casa própria, que também deixa tantas lembranças aí pra gente. Em homenagem a ele, né? Ainda bem que eu fui naquela exposição, né? Que hoje eu também tenho boas lembranças. Como eu sempre fui fã do Silvio Santos, né? Então não poderia deixar de ir. Ele é um cara tão visionário e tão alegre que ele nem quis, né, que a cerimônia fúnebre dele fosse da maneira que todo mundo imaginou que seria, né? Porque era assim, pensar, imagina, né, uma cerimônia fúnebre do Silvio Santos ia parar o país, né? Então a gente imaginava aquele velório a céu aberto, né? Todo mundo passando, enfim. E ele, assim, surpreendeu até nisso, né? Porque ele deixou claro em vida que ele não queria esse tipo de funeral, e sim a cerimônia judaica, né? Porque ele é judeu, e discreta só para os íntimos mesmo, dentro da tradição, né? Da cerimônia, e acabou. E não quis nada, né? E eu acho que ele tá certo, sabe, gente? Sinceramente, ele tá certo, porque hoje em dia as pessoas são tão sem noção. Eu lembro do velório do Gugu, sabe? Ai, o povo vai querer tirar selfie, vai, sabe? De muita gente também querendo se aparecer, até gente famosa mesmo, que vai mais pra se aparecer do que pra homenagear mesmo, sabe? Tem muita falsidade, né, nesse meio, a gente sabe, tem muita falsidade. Então, é muita gente sem noção, assim, de todos os lados, né, da população e dos próprios artistas também, dos próprios famosinhos que às vezes vão lá só fingir, né? E o Silvio não é bobo, era um cara, né, muito inteligente, muito sábio, e ele já deixou claro, porque ele já sabia que, né, que isso poderia acontecer, obviamente, né? Porque dele né, ia parar tudo, né? Ia ser um absurdo. Então, sabiamente, ele já falou que não queria nada disso, que as pessoas iam ter a imagem dele, né, em vida, como ele era, feliz em vida. E também já ia cortar essa, né, de pessoas quererem se aproveitar ali do velório dele, né? Sabiamente ele já acabou com a festa de muita gente que com certeza ia querer se aproveitar. O cara era mestre até nisso, né? Então eu acho que foi muito sábio da parte dele, sim, ele ter feito isso. Ele tá certíssimo. E a gente fica com a imagem dele, né? Feliz, rindo, aquele sorriso, né? Que não tem igual. Que essa era a imagem que ele queria passar, né?
E é a que ficou, com certeza. Aqui, gente, eu acho que eu vou colocar uma washi tape, não sei. Tô achando muito vago, sabe? Essa parte de baixo. Eu deveria ter feito ela mais aqui. Ah, socorro. Mais aqui embaixo. Mas agora não adianta. Aqui também tá torto, eu sei. Mas uma vez colado, esquece. Já não tem mais o que fazer. Então, paciência. Então, gente, só para finalizar, né, o assunto Silvio Santos, é isso, né? Fica a nossa lembrança afetiva daqueles domingos que a gente, né, que muita gente vai sentir saudade da época. Talvez a gente tinha menos problemas. Eu tenho muita lembrança, né, da infância, quando minha mãe ainda estava aqui, assistindo ele em casa. Então, sempre vai ser essa memória, assim, que vai aquecer o nosso coração, né? E foi o legado que ele deixou também, né, para todo mundo, né? Não só, né, dele, mas essa memória que a gente vai lembrar dele e vai aquecer o coração, essa lembrança, né? Porque a gente vai lembrar desses momentos em família, né? Desses momentos que a nossa diversão era a TV, né? TV, rádio, revista, enfim, uma época, né? Tão diferente de hoje em dia, que a gente tem tanta coisa para se entreter e ao mesmo tempo, né? Parece que, sei lá, nem tudo faz bem, né? Nem tudo em excesso faz bem. Hoje em dia são tantas opções que a gente fica até meio perdido. E às vezes não, acaba não vendo nada, não vendo nada, né? Tipo eu, assim, quando eu vou procurar alguma coisa na Netflix, eu fico procurando tanto que às vezes eu desisto e não assisto nada. Porque, gente, muitas opções. Inclusive, qualquer dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, sabe? Sobre a minha geração, né? Como que é você viver. E muita gente que tem a minha idade vai saber o que eu tô dizendo. Você viver épocas tão diferentes, né? Falando aqui de nostalgia e tal. A gente viver épocas que, né? A gente ter vivido a época que não existia internet, que tudo era tão diferente. E hoje a gente vive essa época, nós da mesma geração, que estamos nessa geração aqui, né? Nós vivemos, a galera da minha idade, assim, 40 e poucos, principalmente, vivemos duas épocas diferentes, né? Realidades tão diferentes. É muito louco isso. Não é fácil, não, viu? Então, que dia eu vou gravar um vídeo sobre isso. Bom, aqui eu tô colocando mais umas coisinhas pra incrementar. Eu tô incomodada com esse espaço aqui, que tá evidenciando que está muito torto. Então, eu vou ver alguma coisa pra colocar aqui. Isso não vai ficar estranho. Ai, gente, eu tinha cortado um. Não vai dar pra usar, não sei o que eu vou fazer com isso agora, é muito pequenininho. Enfim. Aqui eu deixei por baixo, né, esse destaque da washi brilhante. Vou aproximar aqui pra vocês. Aqui é o acetato, né, então ficou transparente. Aqui eu fiz uma colagem, aqui o acetato, pra fazer esse efeito aqui. Aqui você consegue ver a visão de dentro da casinha. E aqui dentro tá o quarto da mocinha que tá lendo.
E aqui todas as coisas do quarto dela, aqui um outro cômodo da casa, lá longe, que é onde aparece na janelinha. E foi essa forma que eu criei aqui na minha cabeça de usar, de aproveitar também o acetato aqui nesse alter e-book que eu fiz, né, e aproveitar na colagem. Vou abrir de novo. Aqui eu coloquei uma swatch só para cobrir a parte, né, colada. E é isso, né? Então me contem aqui o que vocês acharam dessa colagem e qual a lembrança nostálgica que vocês têm aí do Silvio Santos, o que o Silvio Santos representa para vocês, qual a lembrança dos domingos à noite que vocês têm aí assistindo Topa Tudo por Dinheiro ou os outros programas, né, que o Silvio Santos teve. E aí me fala qual é a lembrança dele para vocês. Eu acredito que sempre vai ser uma lembrança, né, uma nostalgia, assim, bacana para muita gente. Mas eu fiquei bem curiosa de saber de vocês agora, qual a nostalgia de vocês, né? Quando vocês lembrarem aí do Silvio Santos, enfim. O que vai vir na cabeça de vocês? Vai vir uma sensação de uma época boa ou uma época que não foi tão boa? E aí, como vocês estão, né, lidando com essa ideia de que ele não, de que acabou, né? Esse período todo da TV brasileira acabou, não existe mais, porque o Faustão também já se afastou. Então, vocês gostavam de assistir esses programas no domingo à noite? Me conta aí, que eu quero muito saber. Eu não sei, eu tenho mais ou menos uma noção da faixa etária de todo mundo que me assiste, então eu acredito que, né, vivemos mais ou menos a mesma época, né? E alguns mais, outros menos, né? Alguns mais jovens, outros até mais velhos. Então eu queria muito saber a opinião de cada um de vocês aí, a lembrança de cada um de vocês sobre o Silvio Santos. E fica aqui essa singela homenagem a esse cara tão especial, tão bacana, que eu sempre fui muito fã e vai ficar aí, né, para sempre na história da TV brasileira. Beijão, galera. Eu espero muito que vocês tenham curtido o bate-papo e a colagem. Não esqueçam de curtir, se inscrever e comentar, tá? A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.